Obrigado, pessoal, pela audiência. Mais uma vez estamos aqui com Maurício Freire e Bruno Tadeu, do Diário do Amazonas, em mais uma edição do nosso Boletim Esportivo do D24AM. A gente vai discutir aqui o Princesa dos Solimões, que decepcionou na Série D, vai falar um pouquinho sobre a situação da Arena da Amazônia, que foi alvo de matéria do Diário do Amazonas nesse domingo, e vai dar um pitaco sobre a próxima convocação da Seleção Brasileira. Começando pelo Princesa, né? Infelizmente, o Princesa decepcionou lá em Roraima, um jogo que aparentemente seria fácil. Acabou perdendo por 1-0 para o São Raimundo de Roraima, mas deu a sorte da rodada toda conspirar a favor e continua na terceira colocação do grupo. Bruno, o que dá para a gente imaginar aí desse... O que dá para a gente falar, comentar um pouquinho sobre esse jogo do Princesa? Bom, a gente percebeu que foi o que a gente esperava, né? Um São Raimundo entrosado, um time que a gente poderia até esperar uma inferioridade bem notável diante do Princesa, mas pelas informações que a gente tem, o time fez muito bem o seu papel, soube jogar em casa, mesmo com um público aí de aproximadamente 300 pessoas, conseguiu dominar o Princesa, fez o gol logo aos 5 minutos do primeiro tempo. O Princesa deu bobeira na zaga, na saída de bola, e o rápido atacante Rafael Silva, que a gente até citou no programa passado, fez a diferença, acabou fazendo o gol, que foi o único gol da partida. E o Princesa não mostrou poder de reação, né? A gente esperava que, depois desse gol, pelos elementos, pelos jogadores que o Princesa tem, ele pudesse ter força para poder reagir, para poder agredir o time do São Raimundo. Acabou não mostrando isso, decepcionou. E para a gente mostrar bem claro como é equilibrado o futebol aqui no Norte, nessa fase da Série D, onde os times do Norte formam um grupo A da Série D, o grande destaque do São Raimundo de Roraima é um volante que foi reserva no Penharol no ano passado, que é o Eduardo. Ele jogou improvisado de meia com a camisa 10 e fez a diferença, fez o que quis. Pelas informações que a gente tem, foi o principal jogador do time do São Raimundo, junto com o Rafael Silva, né, que fez o gol. E acabou fazendo com que o São Raimundo saísse vitorioso nesse primeiro embate dos dois times, né, que agora vão se reenfrentar na Colina, no sábado agora na Colina, às 17 horas, com ingresso um pouco mais barato, de R$20. E a gente espera que, pelo menos dentro de casa, o Princesa se recupere e faça seu papel, coisa que era pelo menos para trazer o empate, acabou não tendo forças para vencer o São Raimundo e precisa vencer e convencer, precisa mostrar que lá na frente, na Série D, vai ter força aí para se classificar nas quartas de finais. Um empate já colocaria o Princesa na segunda colocação do grupo, né? Ele chegaria a 8 pontos, né? Mas o Santos perdeu a sua partida, então o Princesa poderia ultrapassá-lo. O Maurício comentou na edição passada que desde 2012 um time amazonense não perdia para alguma equipe de Roraima, então pegou de surpresa, né, Maurício? Com certeza, pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava, mas pelas duas vitórias seguidas do Princesa, a gente esperava que o Princesa conseguisse mais uma vitória, terceira vitória seguida. Só que falou da situação do grupo e é um fator animador, né, para a torcida do Princesa, porque tá tudo embolado no grupo. A situação poderia ter ficado pior, né? A distância do segundo colocado para o último colocado, o sexto, é de apenas 2 pontos. Ou seja, todo mundo tem chance de classificação. O Rio Branco está disparado na frente com 11. Mesmo assim, ele tropeçou porque empatou, né? Empatou em casa, teoricamente, contra o Atlético Acreano. Aí vem o Santos com 7, o Princesa com 7 e mais os outros times, até o último colocado, o Atlético Acreano, que tem 5. Então, qualquer coisa pode acontecer no grupo. E um detalhe, né? O Princesa faz agora 2 jogos seguidos em casa. Pega o São Raimundo e, na sequência, o Gênesis. Os 2 jogos nos 2 próximos sábados. Se vencer os 2 jogos, chega a 13 pontos. Já fica bem próximo na classificação, mas tem que fazer o dever de casa. Verdade. Agora não tem desculpa. Tudo que tinha que perder, já perdeu. Não pode mais vacilar, não pode mais perder ponto. Tem que ganhar esses 2 jogos em casa. Agora é obrigação, não tem jeito. Tem que ganhar mesmo. E já pisou na bola demais o Princesa, né? Já deu todas as vaciladas que podia dar, né? Acho que nesses próximos 2 jogos a gente vai saber, de fato, né, quais são as pretensões do Princesa. Porque passar tão apertado por esse grupo, eu acho que também deixa um pouco em dúvida a respeito da próxima fase até, né, Bruno? Isso, com certeza. Princesa... O caminho para a Série C é muito simples. Do grupo A1 da Série D e do grupo A2... um vai estar na Série C, né? E no outro grupo, que vai cruzar com o grupo do Princesa na próxima fase, tem o Motoclube, que é um time maranhense aí tradicional. Tem o Guarani de Sobral, que foi campeão da Série D, em cima do nosso América aqui. Tem o próprio Remo, o Clube do Remo, que tem o Roberto Fernandes, que é o técnico que um dia desse estava na Série A, ou seja,
tem muita competitividade, muita força aí pela frente, então tem que mostrar logo o que tem, que está preparado. O Charles Guerreiro ainda não encontrou essa formação ideal, conseguiu finalmente repetir o time, a escalação titular agora contra o São Raimundo, e o time não foi bem, pelo que a gente soube, né? Então, o time precisa aproveitar. Daqui a pouco o campeonato não vai perdoar, daqui a pouco um empate em casa, uma derrota fora de casa, vai ser imperdoável para o Princesa, e o Princesa precisa mostrar resultado, precisa vencer esses times teoricamente mais fracos, porque ainda nessa primeira fase o time vai pegar Rio Branco e Atlético Acreano lá no Acre, que são resultados aí que são difíceis de conquistar, né? Pelo menos o empate lá já seria um bom resultado, e a gente sabe que não é tão simples assim. É verdade. Maurício, tu acredita que deve ter mudança na equipe para esse jogo de sábado? Com certeza, tem que ter mudanças, né? Porque se não deu certo agora, vai ter que mudar de alguma forma. Talvez no meio de campo, a entrada do Fininho no lugar do Flamel, ou alguma outra alteração, não sei se ele deve mexer no ataque. O Princesa continua com problemas nas laterais, jogando com os laterais improvisados. Tem que resolver esse problema, a diretoria tem que ir atrás de jogadores. Na situação que está, vai ficar complicado. Mais para frente, principalmente no mata-mata, se o time não resolver o problema, vai ter muitas dificuldades. É um setor decisivo, importante em qualquer time lateral, porque vai para o ataque e defesa, são jogadores importantes, então tem que resolver esse problema. O Princesa contratar jogadores logo, senão a situação vai ficar complicada. Eu acho que deve ser uma mudança principalmente no meio de campo, talvez a entrada do Fininho no lugar do Flamel. Não sei se no ataque deve mexer alguma coisa, mas eu acho que essa mudança é a principal do time. Detalhe que o Delcinei foi um dos jogadores criticados pelo Charles Guerreiro depois da partida de domingo contra o time do São Raimundo. Ele está suspenso agora, né? Não, quem está suspenso é o Lídio. O time do Princesa vai ter que procurar um substituto aí para o Lídio. Pode ser o Bruno Oliveira, zagueiro, ou então o próprio Cleiton Rimei, voltando para sua posição de origem. A gente vai acompanhar a semana do Princesa, a semana de treinamentos, vai dar tudo noticiado no Diário do Amazonas, no D24AM. E aí a gente vai chegar aqui na véspera do jogo para discutir de novo, para saber como é que vai estar o Princesa preparado para essa partida que é vital para as pretensões do clube, né? Falando em Diário do Amazonas, nesse domingo o Diário publicou uma matéria sobre a provável terceirização da Arena da Amazônia, né? Está sendo administrada pelo Estado ainda, né, depois da Copa do Mundo, mas a ideia defendida hoje pela Fundação Vila Olímpica era a terceirização. O Bruno Tadeu, que fez essa matéria, queria que ele comentasse um pouquinho sobre o que deu para a gente esperar assim, né, para esse próximo ano da Arena, né? Vai ser um elefante branco, não vai? Como é que imagina? Bom, o diretor-presidente da Fundação Vila Olímpica deixou bem claro que é a intenção do governo do estado fazer a terceirização, argumentando que nas outras 10 cidades sedes, os estádios foram terceirizados. Só não aconteceu ainda com Amazonas e Mato Grosso. Então, em média, o contrato de terceirização de concessão para uma empresa privada vai de 20 a 25 anos, é o que talvez deva acontecer com a Arena da Amazônia. Foi isso que ele estimou e ele sempre bateu nessa tecla. Acontece nos outros lugares, por que não acontecer aqui no Amazonas? Né? É isso que ele defendeu. E tem a questão de também o Estado não arcar mais com os gastos, porque só lembrando, a estrutura da Arena da Amazônia, mensalmente, a manutenção da Arena custa ao Estado, aos nossos bolsos, né, R$600 mil. Então é um gasto aí muito alto que os próprios eventos que já estão marcados para a Arena da Amazônia não são suficientes para suprir esse gasto, para encobrir. Sem contar também que com os campos oficiais de treinamento da Colina e do Coroado, esse valor chega a R$1 milhão, né? E esses campos de treinamento não vão ter uma reposição adequada. A gente sabe que o futebol local não tem força para cobrir esse gasto de R$400 mil. Detalhe interessante dessa matéria também é que tem uma eleição no meio do caminho, né? É verdade. Em outubro tem uma eleição para governador e o atual governador, o Zé Melo, a ideia é dele, é do governo do estado. E a própria matéria, o próprio Bruno conversou com outros candidatos e alguns deles se mostraram meio contrários a isso. Como está previsto só para 2015, então vai depender tudo isso vai depender do resultado das eleições em outubro, para a gente saber o que vai acontecer realmente com a Arena da Amazônia. Aí vamos aguardar para saber como é que vai ficar essa definição. A gente vê que os candidatos divergem muito a respeito disso. Uns falam que deve continuar com o Estado, outros falam que precisa se analisar o custo de fato. Então, assim, esse destino está meio incerto. Enquanto isso, como o Bruno falou, a gente vê espaços subutilizados. Por exemplo, a própria Colina só é utilizada pelo Princesa. O estádio do Coroado praticamente não é utilizado. E aí é até uma proposta que eu faço, que eu já vi algumas pessoas defendendo, que se utilize, de fato, pelo menos para o Campeonato Amazonense de Futebol Americano, que é um campeonato forte, organizado, por incrível que pareça, até às vezes mais organizado que o próprio futebol amazonense.
e que está levando um público, está crescendo, e eu acho que poderia ter um potencial legal, poderia pelo menos ser bem utilizado o estádio. Eu acredito que é uma saída, né? É um caminho que possa ser seguido, né? Mas somente as eleições que vão poder definir isso pra gente, né? Vale lembrar que o Coroado tem sido utilizado para jogos da base do futebol amazonense e a Colina usada pelo Princesa na Série D, mas o Princesa tem tido prejuízos, né? Não tem levado público suficiente para poder arcar com os gastos da própria Colina. Imagine da Arena da Amazônia. É verdade. Em 2 jogos foi R$ 6.700 de prejuízo que o Princesa teve na Colina, jogando na Colina. E agora, só lembrando, né, o jogo agora de sábado vai ser 5 horas e ingresso mais barato, R$20 a inteira, R$10 a meia, para ver se pelo menos não fica no prejuízo, né? Vamos ver se agora eles conseguem aliar aí as necessidades financeiras do Princesa com os anseios do público, né? Para ver se a gente consegue ver um estádio cheio, fica sempre mais bonito, o espetáculo fica sempre mais agradável. E, para fechar aqui, a gente tem a hora de dar um pitaco, né? Porque nessa terça-feira será anunciada a primeira convocação do Dunga pela seleção brasileira. A gente que fala muito mais de futebol local, né? Mas quando é seleção brasileira, acho que todo mundo gosta de falar um pouquinho. Todo mundo gosta de se meter num assunto que não é chamado, né? Então a gente poderia ser diferente. Eu queria perguntar aqui dos meus colegas duas surpresas que tu imagina que possam ter nessa seleção, Bruno, né? Bom, estava fazendo aqui um levantamento. É bom lembrar que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, então... Alguém esqueceu disso já? É verdade. Só o Filipão. Só o Filipão provavelmente esqueceu, né? É bom lembrar que é uma goleada muito marcante e são nomes que ficaram envolvidos com essa goleada, pessoas que vão ser sempre lembradas por esse fracasso, assim como foi em 50, o pessoal marcou muito o goleiro Barbosa. E agora são muito mais nomes aí a serem lembrados. E provavelmente, do jeito que a CBF é oportunista, a gente pode esperar muitas mudanças aí para poder... que eles vão querer mudar a imagem, vão querer colocar outros nomes novos aí e muitos nomes aí do Campeonato Brasileiro até a gente pode esperar, né? Eu fiz aqui uma lista rápida. Acredito que a zaga não deve ser muito alterada, até porque é um setor muito forte da seleção brasileira. O Thiago Silva, o Davi Luiz devem ser chamados de novo. Não sei se o Dunga vai priorizar jogadores que estão jogando no Brasil agora. Mas de novidade, eu acho que os laterais que foram até usados pelo Mano Menezes nas Olimpíadas, o Danilo, ex-Santos, lateral direito, o lateral esquerdo, o Alexandre também, ex-Santos, que ambos estão no Porto. Agora eu acho que eles podem ser umas novidades, as laterais que foram tão criticadas aí, mesmo com alguns jogadores de qualidade. E no gol, o próprio Marcelo Groi do Grêmio tem feito boas partidas, eu acho que pode ser um nome lembrado, um cara jovem, pode ser um nome aí para ficar entre os três. E o próprio Rafael Cabral, ex-Santos, que esteve nas Olimpíadas, está no Napoli agora, tem feito fez uma temporada razoável pelo Napoli, pode ser lembrado também porque por se tratar de um goleiro promissor e jovem, talvez seja um nome... Inclusive ele foi elogiado pelo Tafarel, né? Que é o preparador de goleiros da O nome do Rafael seleção. é um nome que está ficando cada vez mais forte, né? No circuito, todo mundo tem comentado bastante o nome do Rafael. Eu também acredito, acho que o Rafael pode ser um cara que venha a ser chamado. Maurício falou antes aqui pra gente que ele tinha umas surpresas que ninguém ia imaginar, então eu tô ansioso agora, é o momento que eu mais aguardava aqui. Maurício, quem são as surpresas? Então, Dante, eu acho que na verdade é uma brincadeira, né, sobre surpresa. Eu acho que deve ter alguma surpresa. O Dunga vai mexer bastante na seleção brasileira, como o Bruno falou, esse grupo que disputou a Copa de 2014 ficou marcado pelo fracasso, então deve ter muitas mudanças, muitos jogadores vão sair. E como eu acho que agora está no começo de temporada europeia e ele tem que renovar a seleção mesmo, talvez ele convoque muitos jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro, que estão com mais ritmo de jogo, que já estão desde o começo do ano em temporada e agora estão no auge da temporada, né? Então, uma aposta minha aí, que um dos destaques do Campeonato Brasileiro, acho que é o zagueiro Gil, do Corinthians, que é um dos... Acho que ele tá falando com coração, hein, gente? Não, é sério, pessoal, sério. O Gil é um grande jogador. É um grande jogador, é um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, merece uma chance na seleção, no meu entendimento. E o importante é ele não convocar o Fred. Se ele não convocar o Fred, tá legal, porque o Fred não tem condições do Fred. Não tem condições do Fred continuar na seleção. Não dá, já era, acabou. E o Everton Ribeiro? O Everton. O Everton Ribeiro é uma das minhas apostas, inclusive junto com o Ricardo Goulart, acho que são dois jogadores que estão aí há muito tempo, né, desde o ano passado, com uma regularidade impressionante. Agora a gente vai ter que ver como é que... O Maurício falou aqui da questão do Fred, eu não vejo o Dunga jogando sem centroavante, mas eu não vejo que centroavante que poderia estar na seleção do Dunga. Douglas Coutinho, do Atlético Paranaense, uma aposta bem inusitada. É bem aposta mesmo, muito cedo ainda. Muito cru. E ele é um jogador que tem característica para estar eu acho que para a seleção olímpica. E nesse primeiro momento não vai ter essa
não vão chamar para a seleção principal jogadores com idade para a seleção olímpica. O Somália deu entrevista para a gente no domingo, disse que está aí à disposição, ainda não quer parar de jogar futebol, quem sabe, né? Tem mais 2 anos, de repente, quem sabe, né? Não encerra por cima assim, a carreira. Na nossa próxima edição a gente vai discutir quem são esses nomes, como é que foi a convocação e vai, mais uma vez, discutir a situação do Princesa. A gente agradece a audiência de vocês e a gente espera que vocês acompanhem a próxima edição também. Obrigado e até a próxima.